nunca se deparou com um termo jurídico que não entendeu? O juridiquês, como é chamado no popular, é um problema que vai além do entendimento. Ele dificulta o acesso à justiça e à informação, direitos previstos na Constituição. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a introdução da linguagem simples no judiciário. Antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E para falar sobre a linguagem simples, eu converso com Patrícia Perrone Campos Melo, secretária de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal, e com Cristine Petter, que é assessora jurídica do STF e professora de Direito Constitucional. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutora Patrícia, vamos começar explicando o que é considerado uma linguagem simples. Pois é. Linguagem simples é a linguagem que é acessível e compreensível para o maior universo de pessoas, né? Então, quando a gente fala em um pacto do judiciário pela linguagem simples, a gente está falando de um esforço do judiciário para alcançar o maior universo de pessoas que ele poderia alcançar. Não são só as pessoas que têm uma limitação de formação, que são analfabetas ou alguma coisa assim. São todas as pessoas. Então, grupos minoritários, todas essas pessoas que são atingidas por decisões judiciais, indígenas, crianças, né, quilombolas, que poderiam ter dificuldade de entender o que está sendo dito, né, são pessoas que são importantes, que precisam ser incluídas, precisam compreender e que também, portanto, precisam ser alcançadas pelas decisões judiciais. E é uma mudança importante, né, doutora Cristine? Porque historicamente se entendia que falar difícil era sinônimo de sabedoria, né? Esse é um grande ponto, né? Porque as ciências ou todas as academias, né, dentro da perspectiva das ciências, sempre tiveram essa elitização do próprio conhecimento através de um jargão próprio de cada profissão, ou de palavras que só fossem entendidas, ou expressões que tivessem conteúdos que somente um determinado grupo de pessoas que passaram por uma faculdade ou que passaram por algum tipo de curso técnico específico poderiam dominar. Então, a linguagem simples vem para quebrar um pouco esse paradigma de que conhecimento, de que sabedoria também é saber comunicar com aqueles que não estão dentro dessa formação técnica, né? Então, se um médico, por exemplo, começa a falar aqueles termos técnicos que não entendemos nada, não sabemos sequer como vamos, né, tomar o remédio ou fazer o procedimento necessário para a cura do nosso corpo. Então, eu acho que o direito também passa por isso, ou seja, como a gente vai traduzir aquilo que é a linguagem técnica que aprendemos nos livros, que aprendemos nas faculdades, nos cursos de pós-graduação, para a vida real. A partir do momento que o direito importa para a realidade, isso é um casamento que não é muito longevo, né? O direito impactando na realidade e se preocupando para além desse ambiente estritamente institucional ou estritamente do público, do Estado, mas também do privado e daquilo que se projeta para a sociedade, ali também está um destinatário das decisões, das instruções e da linguagem jurídica. Então, acho que é esse o ponto, né? Há não muito tempo descobrimos que o direito impacta na vida das pessoas. E muito. Então, nós vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre como o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, criado para tornar a justiça mais acessível a todos, já está em andamento. Você sabe o que é alvará de soltura? Não. Você sabe o que é agravo? Não. Agravante? Também não. Transitar em julgado? Acho que mais ou menos. Essas palavras desconhecidas por tantas pessoas são comuns e estão presentes em praticamente todos os documentos jurídicos. Fato que para a jornalista mestra em comunicação Heloísa Lima fere até mesmo a Constituição Federal, já que entre os direitos e as garantias fundamentais de todo cidadão está o acesso à justiça e à informação. Então, mais de 2/3 dos brasileiros, ali aproximadamente 2/3 dos brasileiros, só conseguem entender textos muito simples. Quando a gente escreve um texto muito rebuscado, um texto que dificulte realmente a compreensão, a gente está negando a essas pessoas o direito de compreender regras, normas, informações que dizem respeito ao dia a dia delas. Heloísa, que também é diretora de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, explica que a linguagem simples deve ser uma prioridade em todos os órgãos públicos e que o Pacto Nacional
Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, lançado em dezembro de 2023, trouxe avanços significativos nessa busca. Olha, a gente comemorou, eu digo em nome da Associação Brasileira de Comunicação Pública, né? Foi motivo de muita comemoração, a gente recebeu com muita alegria, primeiro a recomendação do CNJ e depois o pacto, né? Todo esse trabalho que o ministro Barroso tem feito em favor da linguagem simples. Então, foi realmente um ponto de virada. O uso de uma linguagem simples e direta é uma necessidade indiscutível não só no judiciário. Somente assim grande parcela da população vai ter acesso e realmente entender o que está sendo dito. E quando falamos em grande parcela da população, estamos falando de mais de 60% das pessoas. A gente vai entender melhor agora no gráfico. Os dados mostrados pela Heloísa são do INAF, indicador de alfabetismo funcional no Brasil. Neste gráfico, podemos ver que os brasileiros considerados analfabetos funcionais, sinalizados em vermelho, chegaram a atingir a marca de 40%. E os que têm uma educação considerada elementar, ou seja, que não seriam capazes de compreender um texto mais complexo, sinalizados em laranja, correspondem a mais de 20% da população. Doutora Cristina, a gente viu que é grande o número de pessoas que têm alguma dificuldade de entendimento. Isso torna mais importante ainda a adoção da linguagem simples, né? A ideia de uma linguagem simples não quer dizer que o judiciário vai ser menos técnico, ou que o judiciário não vai ter que usar as expressões corretas ou as expressões adequadas para cada decisão ou para cada momento de comunicação que ele estiver vivendo. Mas é importante dizer que o judiciário é uma decorrência importante do Estado democrático de direito. Nós estamos aqui conversando, eu, Patrícia, você, Flávia, porque o Estado democrático de direito exige a participação de todos e todas nas coisas do Estado. Ou seja, o Estado-nação nasce exatamente para que todos e todas possam ter acesso a todos os direitos fundamentais, a todas as instâncias de poder. Então, a partir do momento que esse acesso ele precisa estar à disposição de todos e todas, temos que contemplar aqueles que não têm compreensão, vamos dizer assim, altiva e integral de coisas, né? Então, por exemplo, se você está diante de uma pessoa com deficiência, ou se você está diante de uma pessoa com baixa intelectualidade, tem que haver alguma forma dessa pessoa também estar contemplada. Isso vai ser todos os momentos, vai ser em todas as situações? Não, mas tem que haver uma necessidade de políticas de inclusão, né, para que todos possam estar à disposição daquilo que lhe pertence, daquilo que lhe é destinado pelo Poder Judiciário. Doutora Patrícia, então explica para a gente melhor o que é o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Então, o que é o pacto? O pacto é um combinado que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento de políticas do Poder Judiciário, está fazendo com todos os tribunais do país, para que esses tribunais todos procurem produzir as suas decisões com uma linguagem que é mais acessível para todo mundo. A adesão foi muito rápida. Hoje em dia, todos os tribunais do Brasil já aderiram ao Pacto pela Linguagem Simples. Então, agora o desafio é de implementação. Quer dizer, todo mundo quer, né? Todo mundo reconhece a necessidade. E esse pacto ele tem 5 eixos. Quais são esses eixos? Os eixos são simplicidade da linguagem, então não usar uma linguagem super formal, mas palavras muito difíceis, quando é possível usar palavras mais simples. Brevidade, para que falar muito, se é possível falar pouco e dizer a mesma coisa. Capacitação, como é que você forma as pessoas que estão produzindo as decisões do judiciário para que elas tenham um pouco mais de consciência do que é mais acessível e do que é menos acessível. Tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar na compreensão, e aí não apenas a tecnologia ser mais intuitiva, mas também recursos visuais, recursos de áudio que podem ajudar, né, no entendimento do que está sendo dito, e interação entre sociedade civil, outras instituições e o Poder Judiciário. E eu acho que a formalização de um pacto, como o ministro Barroso propôs agora, né, na sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, é um passo importante, porque formaliza, porque dá
a dimensão, né, das ações concretas que vão se seguir a uma resolução, uma instrução normativa, a um ato formal, né, dessa corte. Então, acho que a partir de agora, o que é mais importante é que as ações, principalmente de capacitação e de conscientização de que precisamos viver um pacto e por que é importante que o juiz, que o ministro, que os seus assessores, né, estejam imbuídos dessa vontade de falar mais simples, da vontade de ser entendido, ele precisa parar um pouco para pensar se aquelas palavras, se aqueles jargões que nós estamos acostumados há décadas, né? Eu tenho 30 anos de profissão, então nesses 30 anos, de alguma forma, isso tem que ser disruptivamente desconstruído para que eu possa falar de forma simples. Eu não sou uma pessoa que falo de forma simples. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento. E como uma mudança de comportamento, eu acho que as ações de capacitação e conscientização têm que ser as primeiras a serem envolvidas nesse processo do pacto. E falando em capacitação, nós recebemos uma pergunta de telespectador justamente sobre isso. Vamos conferir. Como os tribunais estão treinando seus funcionários para adotar a linguagem simples? Doutora Cristine. Bom, essa pergunta não é fácil porque a resposta, objetivamente falando, é que esses processos de capacitação e esses processos estão apenas no seu início. Mas uma das iniciativas, né, que a gente está imaginando ainda como projeto nas escolas, principalmente as escolas estaduais de magistrados e as escolas de capacitação, né, os centros de formação que a gente chama, né, os CEFORs, de cada um dos tribunais, estão muito preocupados em trazer pessoas que não sejam do direito para terem esse olhar crítico para servir como espelho. Então, trazendo o pessoal da própria comunicação, do jornalismo, mas principalmente o pessoal das letras, né, que são tão acostumados com essa questão da semântica, o significado das coisas, essa questão da correção da linguagem, mas de uma forma que todos possam ter a compreensão do verdadeiro significado. Aqui no Supremo Tribunal Federal, eu vou fazer uma propaganda interna, né, próprio esforço que a TV Justiça, desde a sua concepção, tem por transformar a linguagem. E no início dos anos 2000 era chamado assim, linguagem hermética igual caixa preta. Né? Ou seja, o Supremo era considerado, isso foi falado por bocas de presidentes da República, foi falado na grande imprensa, né, que o Supremo era uma caixa preta, o Supremo tinha uma linguagem muito fechada, que era inclusive uma das formas de criptografia da República, né? Era uma instituição criptográfica. Então, a TV Justiça já nasce nesse ambiente ou nesse contexto com esse objetivo da linguagem simples, de traduzir os direitos dos cidadãos, que aqui eram julgados, que aqui eram processados, para o público em geral, né? Para a sociedade como um todo. Então, acho que nós aqui já temos um pouco desse DNA da linguagem simples na TV Justiça, na Rádio Justiça, em todas as informações que vêm desses veículos. Mas as assessorias, os corpos técnicos, administrativos do tribunal precisam aprender com vocês, né? Precisam aprender com a própria TV e Rádio Justiça. E só para a gente encerrar esse bloco, doutora Patrícia, tem um prazo ou cada tribunal vai se adequando? Eu acho que cada tribunal vai se adequando, inclusive nós mesmos. Mas eu acho que, junto da capacitação, a demanda pela linguagem simples também é formadora. Esse exercício, né? Por exemplo, na SAI, Secretaria de Altos Estudos do Supremo, a gente está desenvolvendo um projeto que se chama Casos Relevantes, que é uma tentativa de apresentar um dossiê dos principais casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, resumidos com uma linguagem bem simples, de forma semelhante a informações com a sociedade. Isso está sendo revolucionário dentro da secretaria, porque os servidores estão sendo desafiados a expressar as mesmas decisões com uma linguagem muito mais acessível. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa na nossa conversa, o artigo 5º vai a um intervalo e volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a introdução da linguagem simples no judiciário, deixando de lado o famoso juridiquês, um problema que dificulta o acesso à justiça e à informação. Eu continuo conversando sobre isso com Cristine Petter, que é assessora jurídica do Supremo Tribunal Federal e também professora de Direito Constitucional, e com Patrícia Perrone Campos Melo, que é secretária de Altos Estudos do STF. Doutora Patrícia, o CNJ tem uma ferramenta interessante que funciona como um reforço à adesão da linguagem simples, o Simplificaí. Como é que essa ferramenta funciona? Simplificaí é uma ferramenta que traduz expressões difíceis do direito.
expressões em latim, explico o que é acórdão, etc. A gente tem um equivalente aqui no Supremo, que é o projeto Entendendo o Supremo Falando a Língua da Sociedade. E com esse projeto você vai lá, clica em cima de uma palavra que você não está entendendo, que é uma palavra muito técnica, e abre um diálogozinho assim que explica o significado da palavra. Isso foi feito logo no início da presidência do ministro Barroso pela Secretaria de Precedentes, para que as pessoas tivessem mais acesso, melhor compreensão dos andamentos processuais, etc. E ajuda muito, né? Agora, existe muita resistência a essa iniciativa, doutora Cristina? As pessoas ainda têm aquele ranço de falar difícil. Principalmente as gerações mais antigas, né? As gerações em que o direito era muito fechado, muito ensimesmado nessa linguagem própria das academias, dos acadêmicos, tem alguma crítica ao projeto, né? Já ouvi alguns dizerem que isso vai desnaturar o próprio direito na sua unidade científica, ou que vai trazer para o direito uma popularização que pode esgarçar a própria legitimidade que o direito precisa, como se para exercer a autoridade fosse necessário uma linguagem, vamos chamar de exclusiva ou elitista em outra perspectiva ideológica. Mas essas críticas todas, eu acho que elas são dirigidas mais a esse medo, ou essa resistência afinada de uma sociedade que não quer o direito para uma sociedade aberta e democrática, né? Acho que toda vez que a gente, de alguma forma, resiste a dar a conhecer, a explicar para qualquer um, a inclusão dos analfabetos, né, como eleitores, veio em 88. Então, realmente recente, né? É uma resistência grave, ou seja, as pessoas não têm direito ao estudo por razões históricas e culturais, as pessoas não têm como permanecer estudando por razões históricas, culturais, sociais e econômicas, e de repente a gente diz que você não pode participar da vida política porque não foi lhe dado o acesso a essa educação formal, a essa forma de compreender o mundo. Então, eu acho que a gente vive um bom momento para colocar tudo isso no caldeirão da democracia, da sociedade abertas, né, de intérpretes da própria Constituição, uma expressão que usamos bastante na teoria constitucional democrática europeia, especialmente a partir de um autor chamado professor Peter Hebeli. Mas o que é isso? É que as pessoas realmente, se elas vão viver os seus direitos, se elas vão viver, estamos aqui num programa, né, que se chama Artigo 5º, os direitos individuais e coletivos de uma sociedade, elas precisam compreender o que são esses direitos. Vamos a mais uma pergunta de telespectador. Como a linguagem simples pode ser aplicada em documentos jurídicos sem comprometer a precisão técnica? Doutora Patrícia. Pois eu acho que isso é uma ilusão de que existe um conflito, uma contradição entre linguagem técnica e linguagem simples. Assim, você pode utilizar um termo técnico e explicar o que o termo técnico significa, você pode explicar e usar o termo técnico entre parênteses, né? Linguagem simples não é linguagem atécnica, é linguagem acessível. Quem tem razão quer ser compreendido. A gente tem que desconfiar de quem não quer ser entendido. Quando fala muito difícil, então, para não entender, né? Doutora Cristine, foi pensado também uma forma de incluir, pensado na questão da inclusão com a língua brasileira de sinais, audiodescrição no pacto? Sem dúvida alguma, esse é um movimento anterior ao pacto, né? Ou seja, já vinha sendo um dos objetivos da Corte. A gente viu claramente aí nos últimos 10 anos uma colocação cada vez maior da acessibilidade, né, para pessoas com deficiência, pode ser auditiva, visual, dentro das expectativas do mundo público em geral e do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal em particular. Mas eu acho que o pacto ele reacende a necessidade de que isso seja uma diretriz estratégica da Corte, que isso esteja nos documentos oficiais da Corte como uma obrigação, né? Então, você vai fazer uma contratação de um documentário, que isso já venha como uma obrigação, vamos dizer, normativa interna. Quando você vai fazer algum tipo de comunicação, seja uma coletiva dos ministros, né, do presidente ou de qualquer dos ministros, ou quando esteja, né, no ambiente da TV Justiça, que isso seja uma obrigação institucional. Então, acho que o pacto ele reacende isso que já vinha sendo algo, um esforço, né, um esforço de cada administrador, de cada magistrado. Então, eu acho que isso faz com que o Poder Judiciário entre naquilo que a gente chama de objetivos sustentáveis, né? Não tem como você estar querendo
falar em democracia madura, sendo que uma parte da população fica alijada por condições mínimas de compreensão daquilo que está sendo falado, porque tem uma deficiência, porque tem uma dificuldade na compreensão técnica ou específica de algo. Eu queria fazer um comentário sobre isso, com 2 exemplos assim, que eu acho que são muito emblemáticos e graves. Eu sou procuradora do Estado de origem, né? Estou cedida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio. E lá na Procuradoria-Geral do Estado, eu peguei muita litigância em matéria de saúde. E uma coisa que me impressionou muito foi o maior índice de contágio naquela época de algumas doenças infectocontagiosas na população surda-muda, porque na ocasião não havia exigência de comunicação em Libras. Então, todas as campanhas públicas que eram feitas pelo poder público para conscientizar quais eram as formas de contágio não chegavam a essa população. Ou seja, a comunicação ela tem poder de vida e morte sobre as pessoas. A mesma experiência a gente teve de forma semelhante durante a Covid com povos indígenas. Quer dizer, aqueles povos com menos contato com a civilização envolvente, que não dominavam tanto o nosso vocabulário, etc., tinham mais dificuldade de compreender a forma de se proteger do contágio. Assim, só para dar 2 exemplos de como a compreensão é relevante. É importante isso, né? Mostrar na prática como muda, né? E nós vamos à última pergunta de telespectador. Como a linguagem simples pode melhorar o acesso à justiça para pessoas com baixa escolaridade? Doutora Patrícia. Eu quero, assim, reforçar que eu não acho que linguagem simples é só para quem tem baixa escolaridade. Acho que é para todo mundo, inclusive para os operadores do direito. A gente tem acórdãos muito extensos, que se compõem por uma multiplicidade de votos. As cortes, os tribunais superiores hoje são reconhecidos como cortes de precedentes, ou seja, que estão firmando entendimentos que vão ser observados pelos tribunais de 2º grau, pelos juízes de 1º grau, e às vezes há uma dificuldade de compreensão até mesmo entre os operadores de direito. Então, assim, eu acho que é para todo mundo, né? E, claro, que existem alguns grupos com relação aos quais a gente tem que fazer mais esforço. Um esforço de inclusão, quem tem um vocabulário menos amplo, né? Grupos que têm demandas específicas, que eventualmente nem dominam totalmente a nossa língua, como pode acontecer com os povos tradicionais. Mas eu acho que amplia muito o acesso, né? Amplia a compreensão do que está sendo feito, amplia o acesso à informação, amplia a compreensão dos próprios direitos e, portanto, faz com que as pessoas cheguem mais à justiça. E para a gente encerrar, isso também muda a percepção que as pessoas têm do judiciário, doutora Cristine? É muito importante, né, que uma pessoa que seja cidadã, que seja cidadão de um país, possa compreender como funciona esse ambiente político no qual necessariamente ela está inserida. Obviamente que os primeiros contatos que a pessoa tem são com serviços básicos, né? Então você vai conhecer a escola, você vai conhecer o posto de saúde, você vai conhecer eventualmente o prefeito, o vereador da sua cidade, né? Que vai ter algum tipo de demanda específica ali com o mercado de trabalho ou com uma questão de proteção nos ambientes que necessitem desse tipo de ajuda de uma política pública para aquela localidade, mas é exatamente, né? Conhecendo esse poder judiciário que você vai poder efetivamente se imaginar um cidadão pleno. Por quê? Porque quando o seu direito não é reconhecido, quando o seu direito não é naturalmente colocado através de uma política pública, então as mulheres e mães que precisam de creche nas suas localidades para irem trabalhar e ter com quem deixar seus filhos, ou quando você está com um ente querido doente, você quer levar no posto de saúde para receber um determinado medicamento que vai poder, né, amenizar os sintomas ou até curar a própria doença. Então é exatamente neste momento que você vai se deparar com uma necessidade, uma omissão do Estado, uma má gestão de recursos, que você vai precisar do Poder Judiciário. Então, é preciso conhecer esse Poder Judiciário para confiar nesse Poder Judiciário e, assim, efetivamente, dar sentido a essa localização política do poder, né, que se faz através de um Estado de Direito. Então, eu acho que é muito, muito importante que as pessoas
queiram conhecer, antes de mais nada, o Poder Judiciário, né? Se interessem pelas coisas do Poder Judiciário, queiram saber como funcionam, né, as instâncias, os servidores, os juízes, né, o que eles trabalham, o que eles fazem, para depois compreender, e aí vem o momento da linguagem, da comunicação, para efetivamente usufruir desses serviços. Sem conhecer, sem compreender, não haverá usufruição de direitos. Você não tem como, né, garantir direitos ou falar em garantia de direitos se não é essas etapas anteriores. Eu acho que o Pacto para a Linguagem Simples entra bem nesse meio, né? Primeiro conhecer, querer conhecer, ter vontade de conhecer o Poder Judiciário e depois compreender e efetivamente poder acessá-lo, né? Ver garantidos seus direitos por eles. E deve ser adotado por todos, doutora Patrícia? Já foi. Todos os tribunais do país já aderiram. O desafio agora é de capacitação e implementação. E que seja cumprido logo, então. Né? Bom, nosso artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Patrícia e doutora Cristine, muito obrigada por nos ensinarem a falar de uma forma simples aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Instagram, Spotify e Threads. Até o próximo artigo 5º. Tchau!